conta o reforço desse reconhecimento, né? Por conta da oração também, já que houve os anciãos aqui, os líderes da igreja local, são escolhidos em uma comissão, e essa comissão, então, entende que essas pessoas estão aptas aí para representar, para liderar, para estar à frente da comunidade. E assim, então, logo que é possível, por conta dessa pandemia, faremos isso nesse momento, né? Mas aí ao final do culto, com essa oração e explicando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Fica com a gente que vamos então ter esse momento. Talvez você ainda não tenha participado, mas pode participar. Se você já viu alguma vez aí essa oração, essa ordenação, essa dedicação ao Senhor dos nossos queridos irmãos anciãos, você sabe que realmente vale a pena esperar, que é especial, tá certo? Eu quero convidar você nessa manhã a pensar comigo sobre algumas situações na vida que são marcantes. E nós vamos ler uma dessas situações que é marcante. Mas antes de ler, eu vou colocar aqui o livro para que, enquanto eu conte algumas histórias, você vá procurar, tá bom? Porque esse é um livro curto, mas é o livro de Filemon, tá certo? O livro de Filemon, ele é uma página, tá certo? E aí, se você tiver alguma Bíblia de estudo, que talvez contextualize a época, vão ter 2 páginas. Para te ajudar, está depois de Tito. E aí tu vai falar assim, não vale, pastor, essa não foi uma grande ajuda. É verdade, tá? Então, antes de Hebreus, Novo Testamento, antes de Hebreu, o livro de Filemon. Caso você tenha alguma dificuldade, tem um índice no comecinho da Bíblia, só chegar lá, vai estar a página do livro de Filemon, tá certo? Enquanto você vai procurando aí, deixa eu conversar com você sobre 2 ilustrações, 2 histórias, tá? Que falam a respeito de prisão. Por quê? Porque Filemon é um livro que fala a respeito de prisão. Mas eu quero contar, então, 2 situações que nós tivemos e que foram situações reais, tá certo? Não são situações aí que inventadas, tá certo? Contos, fábulas, não, são histórias reais e talvez você lembre aí desses 2 nomes que eu vou relatar aqui, tá bom? Uma prisão marcante aí que a gente teve na história, nós tivemos Nelson Mandela, mais de 20 anos preso e que sai depois da prisão para liderar o país, para se tornar presidente. E aí, então, ele vai passar vários anos preso e depois vai assumir a presidência ali do país. Nós tivemos também aí outra prisão que nos, assim, foi bem mais curta, né? Com certeza mais curta, mas que foi de muito impacto também, que foi a prisão de Rosa Parks. E se você está perguntando aí quem é Rosa Parks, é aquela que estava no ônibus e não quis ceder o seu lugar lá no ônibus dos Estados Unidos. Lembre que na época em que ela vivia, existia aí uma separação entre negros e brancos, e ela então estava num banco que era já destinado ali para negros, mas encheu o lugar dos brancos e ela precisava então ali ir para trás agora, porque os brancos precisavam sentar, então os negros deveriam ceder o lugar. Mas ela disse que não. Ela disse, eu não vou fazer isso, eu estou cansado, eu trabalhei, eu tenho esse direito. E aí, provavelmente na discussão, o pessoal falou, ok, você pode até ter esse direito, mas não é bem assim que está funcionando as leis, né? Você tem que ceder o lugar. E o motorista disse, se você não ceder, eu vou chamar a polícia. E chamaram a polícia. E ela foi presa. Ela não tinha dinheiro para pagar a quantia necessária para deixar a prisão, né? No caso ali, na verdade, foi detida ali, precisava pagar ali uma quantia para poder ir para casa. Mas os amigos se juntaram, pagaram essa quantia e ela sai. Mas essa prisão dela vai resultar numa greve, né? Na verdade, um movimento assim que o movimento
ele vai forçar várias situações no Estado. Muitas situações. E aí, então, essa situação vai forçar com que a comunidade negra se una e deixe de pegar ônibus, comece a um dar carona para o outro, e aí vão ter fortes questões financeiras para o transporte da época. E Rosa Parks vai, então, contar com a ajuda de um pastor, Martin Luther King Jr. E ele, junto com ela e tantos outros, vão, então, ter mais para frente a marcha para poder chegar no Memorial Lincoln e ter, então, um momento de fala, onde o pastor faz o sermão que dizia que ele tinha um sonho. Lembra da fala? Eu tenho um sonho. E ele dizia que o sonho dele era poder ver as crianças dele brincando com crianças brancas, crianças brincando com crianças, assim como Deus criou homem e mulher. Porque todos os seres humanos perante Deus são iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, você vê duas situações aqui, comentadas rapidamente, mas que nos chamam a atenção. E essa história aqui de Filemon também deveria nos chamar a atenção, ainda mais, porque essa prisão, esse momento aqui de Filemon também faz muita diferença quando nós entendemos o que isso pode ter de lição para mim e para você. Talvez você esteja pensando, mas espera aí, Filemon, nossa, não será? Vamos à palavra, porque a palavra ela não vai nos desapontar. Ela vai mostrar umas perspectivas maiores do que nós imaginamos. Nós vamos entender que quando Paulo está falando ali, há aplicações muito positivas, imensas, grandiosas, para mim e para você. Se você está aí conectado com a gente, vamos até Filemon então, e nós vamos começar essa leitura. Mas eu convido você a fazer uma oração para nós lermos então Filemon. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua mensagem, e que o Senhor abra agora os nossos corações para entendermos a tua mensagem e assim percebemos o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer mostrar. Sabemos que o Senhor aceita a cada um como nós estamos, mas que o Senhor também transforma cada um de nós. Venha fazer essa transformação conforme a sua vontade. Venha moldar o nosso caráter. Por isso, que a gente possa entender o que o Senhor tem para nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Olha só. Começa aqui então o livro de Filemon dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Provavelmente a família aqui de Filemon, a qual a carta é destinada, residia ali em Colossos. Lembra da carta de Colossenses? Pois é, essa região, então, de Colossos ali. E ele está mandando essa carta por quê? Porque Paulo está preso, prisioneiro de Cristo Jesus. E nós vamos notar que esse prisioneiro de Cristo Jesus é porque ele foi pregar a respeito de Cristo e ficou preso. E ele manda então a carta a Filemon, também ao colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, companheiro de lutas, e a igreja da casa. Ou seja, Filemon, um colaborador do evangelho, alguém que abria sua casa, porque nós não tínhamos, como nós estamos aqui, uma igreja na época. Nós tínhamos casas. Lembrem, os primeiros cristãos, eles iam até as sinagogas, os lugares dos judeus. E quando começavam a pregar sobre a ressurreição de Cristo, Jesus, eram expulsos. E não tinham para onde ir. E começaram, então, a ir para as casas. Esse era o contexto ali da época. Essa era a igreja de Colossos, na casa de quem? De Filemon. E provavelmente, Áfia poderia ser sua esposa e Arquipo, seu filho. Ou então, alguns outros comentaristas vão dizer que Áfia e Arquipo eram também pregadores, evangelistas, talvez não da família, mas colaboradores da mesma igreja ali. Tá certo? Vamos, então, ler um pouquinho mais para frente.
Aqui nós vamos ler a partir do verso 8, porque essa ação de graças, Paulo vai dizendo que tem alegria, porque sabe que os irmãos de Colossos estão sendo confortados por Filemon, porque existe ali, com Filemon, uma continuidade da pregação do evangelho, tá certo? E o verso 8, então, diz assim: Paulo vai interceder em favor de Onésimo. Olha só. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Vamos parar por aqui para a gente poder ver alguns detalhes dessa história. Por exemplo, aqui, deixa eu só colocar o celular aqui para segurar a página, pronto. Olha só, nós temos Paulo falando que ele tinha, ainda que ele tivesse plena liberdade para ordenar o que convém, ele queria pedir por amor. Portanto, notem o seguinte, o argumento do amor, ele é o maior argumento, é o melhor argumento. Paulo, talvez pela sua posição na igreja, pelas suas experiências ao lado de Cristo, por tudo que ele era ali no momento como pregador, evangelista, ele poderia ter ordenado. Mas ele preferiu pedir em nome do amor. E nós, às vezes, como cristãos, usamos o amor, mas pequena medida. Vou dar um exemplo para você entender rapidinho, e se você tem filho, você vai entender isso, já sabe até o que eu vou falar. E se você é filho, você também já vai entender. Por quê? Hora do banho. Eu estou lá com a minha filha, ela tem 9 anos, está começando a ficar, né, crescendo lá, mas está começando a o quê? A cada dia ela inventa uma desculpa. Ela fala, já vou. E aí ela tem TV, tem computador, tem celular, tem livros, tem devocional, tem a Bíblia. Ok, a gente fala, não, mas dá um tempinho aí, agora, né? A gente já sabe os momentos, e lógico que a gente não vai atrapalhar ali o culto, o momento dela de oração pelo banho, trocar isso pelo banho. Mas é no momento correto que a gente fala, opa, tá na hora do banho, né? Precisa agora banho. E ela fala, já vou. Algumas vezes ela fala, mas por quê? Eu nem saí de casa hoje. Né? Faz uns 8 meses que ela não está saindo de casa por causa da pandemia. Imagina se ficasse esses 8 meses aí sem tomar banho. Mas fala, porque precisa. Não, mas como é que vai ficar? Eu não precisa, como é que vai ficar? Se eu não tomar, não tem muito problema. E a gente fala, vai lá, por favor. Vai lá. Primeiro argumento do amor. E o segundo argumento? Vai. Porque eu estou mandando, porque eu sou teu pai. É agora o banho. Chega. Pronto. Ela vai. Né? É lógico que causa um estresse. E esse estresse do banho, você sabe como é que é, né? Você sabe do que eu estou falando aí. Ou você é o estressado que tem que mandar, ou a estressada que tem que mandar para o banho, ou você é o que causa estresse, né? Então, de um dos dois lados, você está sabendo da história. Mas Paulo queria evitar um estresse maior, que não é de mandar tomar banho, mas é de ordenar alguma coisa que envolva escolhas alheias. Você sabe, nós, como igreja, nós temos aqui como igreja adventista a Bíblia como nossa guia. Eu, como pastor, sempre vou orientar pela Bíblia, mas eu não posso mandar cada irmão fazer as suas coisas. Eu vou orientar. E aqui Paulo está pedindo ainda mais em nome do amor. E ele usa esse argumento aqui. E aí, então, ele continua dizendo, sim, solicito, verso 10, em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo, preso, pregando, tem um filho espiritual, Onésimo. E engraçado que alguns estudiosos vão dizer que Onésimo não seria um nome, mas seria um apelido. E esse apelido seria útil. Então, é mais ou menos... você tem aí alguns apelidos, alguém que trabalha em alguma situação lá, por exemplo, João do Caminhão, ali a Marta ali da lavanderia, e você teria útil aqui. E esse Onésimo, então, significaria um apelido de utilidade, tá bom? E o verso 11 continua, ele antes te foi inútil. Olha que interessante. Paulo está dizendo, o útil foi inútil. Né?
Atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. Opa, mas como assim? Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Note, Paulo estava preso por conta da pregação do evangelho. E ele comenta isso aqui. Estou carregando as algemas por conta do evangelho. Carrego por causa do evangelho. Verso 13. E aqui diz, eu queria manter ele perto de mim, porque o Onésimo, ele pode ter sido inútil para ti. E a gente já vai chegar no ponto que fala que o Onésimo era um escravo. Escravo de Filemon. Então, o escravo, ele tinha sido inútil. Mas agora que ele entregou a vida a Jesus, agora que ele se converteu, ele é muito útil. E útil para Paulo. Paulo está preso. E Onésimo está o quê? Está preso também. Tá? Então, ele está preso e dentro da prisão, um escravo é útil para a pregação do evangelho. E Paulo está com o coração ali dividido, mas ele entende que mandar Onésimo de volta é a melhor condição. Olha só, verso 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Olha o argumento do amor aqui. Escolha, seja livre, por favor, decida, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. É o que Deus faz comigo e com você. Deus quer nos libertar, quer tirar a inutilidade do pecado e quer nos trazer para a utilidade do serviço na sua causa. E aí, a história continua. Verso 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Viu só? Ele era escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo está falando assim, ele teve um problema. Mas receba novamente ele. Não como escravo, mas agora como irmão em Cristo Jesus. Não na carne, mas no Senhor. Esse é o pedido de Paulo. E aí vamos ler agora até o verso 20. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Paulo se colocando no lugar de um escravo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Paulo está falando, eu pago o preço do escravo. Verso 19, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Paulo está pedindo, recebe ele. Se ele deve alguma coisa, eu pago. E ao você recebê-lo, você vai reanimar o meu coração em Cristo Jesus. Olha a situação. Por que o escravo havia... por que o escravo estava naquela situação? Porque havia fugido. Porque o escravo havia fugido. O escravo fugiu. E aí, tá? O escravo, dessa época, Império Romano, o escravo era escravo. Mais ou menos como os escravos que a gente teve aqui no Brasil, tá? O escravo podia apanhar, o escravo podia perder sua família, o escravo podia perder sua vida para o dono dele ficar com sua família, esse tipo de coisa. É diferente da escravidão que havia no povo de Deus, lá no Antigo Testamento. Que aquela escravidão, a gente tem leis expressas que não podia bater no escravo, que o escravo não podia trabalhar demais, que não podia faltar nada para a casa do escravo, que de tempos em tempos havia ali uma reunião para rever essa escravidão, rever até mesmo terras compradas da família dessas pessoas mais necessitadas. Tá? Então é bem diferente o contexto. Aqui, escravo era um escravo que sofria. E Onésimo fugiu. E agora imagine, quem é que vai querer ficar com um escravo fugitivo? Com certeza Onésimo tinha alguma marca que mostrava que ele era de quem? De Filemon. Se ele vai para outro lugar e alguém fica com esse escravo e depois de um tempo acham esse escravo lá, é simples. Eu que sou dono do escravo, vou até essa outra pessoa e falo, ó, esse escravo é meu. Ele está com a minha marca. E você sabia que ele não é seu.
então você vai me pagar por todos os dias que ele trabalhou contigo aqui. Era isso. E Paulo está falando assim, opa, esse que parou na prisão porque provavelmente ninguém quis ficar com ele, teve que fazer o quê? Teve que roubar, provavelmente. Teve que fazer alguma coisa errada e parou na prisão. E aí então Paulo vem. Ele é um escravo, mas eu vou pedir para você, Filemon, recebe ele, não como escravo, mas como irmão de Jesus Cristo. E aí está o problema para Filemon. O que você precisava fazer com um escravo que havia fugido naquela época? Para mostrar para todos os escravos que você estava repreendendo essa escravidão. Você tinha que dar um açoite, no mínimo, bater, um castigo físico. Bater, maltratar, espancar. Era isso que acontecia na época. Os que recebiam escravos faziam isso. Ah, fugiu? Vem aqui. Agora você vai ser espancado para você não fazer mais e para os outros também não fazerem. E Paulo, ao escrever, não recebe como escravo, recebe como irmão de Jesus Cristo. Ele está falando o quê? Filemon, você não vai dar castigo nenhum. Você vai receber esse que provavelmente roubou de você, provavelmente fugiu, com certeza fugiu de você. Recebe ele como irmão. E se ele te deve alguma coisa, eu pagarei. Eu pagarei. Essa é a história. E notem o seguinte, que interessante. Quando a gente vê a situação aqui de Paulo, ao escrever, Paulo ele está falando o seguinte, recebe ele como irmão agora, tá? Porque ele agora é muito o quê? É muito útil. Aqueles que nascem no reino de Deus nascem para servir. Aqueles que nascem no reino de Deus são chamados para exercer os seus dons dados por Deus na sua comunidade. Então talvez você tenha alguma facilidade na vida, alguma coisa que você entenda que é um dom, é para usar para Deus. No seu trabalho, no seu lazer, com seus vizinhos, com sua comunidade, na sua igreja. É para usar. Tá? Mas notem só, eu quero ler o verso 15 e 16 com vocês, para a gente fechar esse primeiro momento e depois seguir com essa aplicação. E aí, então, ver por que essa história tem ligação com a ordenação dos nossos queridos anciãos. Nós temos aqui verso 15 e 16 de novo. Acredito que ele foi afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. E olha só o verso 18. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo aqui está sendo um tipo de Cristo. Paulo é um tipo de Cristo. Vem comigo nesse texto e olha o seguinte. Quem é que ficou afastado por um tempo? Longe de Deus, longe do seu Senhor. Quem é que ficou afastado de Deus? Fomos nós. E quem é que pagou o preço para que houvesse não uma reconciliação momentânea, mas sim eterna? Cristo Jesus. Morreu na cruz para nos livrar da escravidão, não de Onésimo como aquela escravidão, mas da escravidão do pecado. Para nos livrar da morte, para nos conceder condições de servir na sua igreja, de servir aonde quer que a gente esteja. Paulo foi um tipo de Cristo. Aqui para Onésimo. E Onésimo representa nós como escravos. Onésimo aqui representa cada um de nós, que em Cristo podemos ser livres. Que em Cristo vamos ser realmente mais do que vitoriosos. Sabe, Cristo, ele nos busca, ele nos salva, ele nos dá a sua vitória. E em resposta a gente faz o quê? A gente serve. Você já pensou o que você, aceitando Jesus Cristo no coração, o que você vai passar a eternidade fazendo com Deus? Adorando. Você não vai ficar numa nuvem tocando harpa lá, assim, sozinho, numa nuvenzinha ali, flutuando. Você vai adorar o Criador do céu e da terra eternamente. A adoração. E essa adoração começa agora, no serviço.
Essa adoração começa nesse momento. Começa no momento em que somos libertos da escravidão do pecado. E deixamos de ser escravos e passamos a ser o quê? Irmãos caríssimos. Como é que Cristo nos apresenta a seu Pai? Como parte da família. Como parte da família. E aqui, antes da gente começar com o momento com os anciãos, eu queria fazer um momento de apelo para você que está aí assistindo. Porque talvez você tenha vivido aí um momento de escravidão. E acha que não vai conseguir se libertar disso. E entende que não tem força em você para isso. E realmente não há força em você, não há forças em mim para a gente se libertar desse pecado, se libertar das dificuldades da vida. Até porque Jesus Cristo é a nossa força. E aí nós chegamos num momento em que não há outra opção. Nós precisamos escolher. Permanecer como escravos do pecado ou permitir que Deus nos abençoe, nos liberte. E a gente passa então a servir, a usar os dons de Deus colocados em nossas vidas para alcançar outros ainda. Sabe, queridos, eu não imagino o que você tem enfrentado ao longo desses meses. Eu não sei, não conheço todos que estão aí assistindo, todos que estão conectados conosco. Mas eu sei que Deus tem noção disso. Deus conhece. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o seu problema, o problema que tem tirado o seu sono. Ele conhece essa dificuldade. E Ele quer te libertar disso. Talvez seja um vício, talvez seja um trauma, talvez seja alguma indisposição com alguém. Ou talvez, em vez de você perder o sono, você está dormindo demais até. Por conta dessa dificuldade, por conta desses problemas. E você não tem condições de enfrentar a situação. E Cristo quer te libertar disso. Sabe, Cristo trabalha em todos os lugares. E por incrível que pareça, com cada um de nós. Por cada um de nós também. Chega momentos na nossa vida que a gente pensa assim, não tem mais jeito, não tem mais condição nenhuma. É aí que a gente se engana. Porque quando acaba condições humanas, Deus começa a agir. Cristo não pediu para tirarem a pedra para que Lázaro então pudesse vir para fora ao ele chamar? Os seres humanos podiam tirar a pedra, então tirassem a pedra. E aí ele podia falar, chamar. Ele era a ressurreição. E ele faz a parte dele. Essa história aqui mostra também que a gente precisa, assim como Onésimo, estar disposto a entregar. Voltou? Ok. Eu estava falando que a liberdade, ela precisa ser vivida em cada um de nós. Mas lembre, Cristo, Ele vem à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Ele não chega derrubando a porta, Ele não chega, sabe, entrando de qualquer jeito. Quem faz isso é o inimigo. Cristo vem batendo a porta. E Ele quer saber se você está disposto a ser liberto por Ele, a ser livre em Cristo Jesus. Sabe, quando há essa liberdade, nós passamos a servir. Onésimo voltou a ser o quê? Útil. Não mais como escravo, mas agora como irmão na família de Jesus Cristo. Sabe, queridos, nós temos aqui também famílias que se dispuseram a ser livres em Cristo Jesus. Famílias que se dispuseram a ser libertos do pecado. E eu estava conversando aqui com o irmão
José um pouquinho antes, né? E eu fiquei impressionado aqui como Deus foi guiando, mostrando as coisas, mostrando a sua palavra. Porque não é a palavra do pastor, não é a palavra de outra pessoa, é a palavra de Deus, queridos, que liberta. A liberdade é em Cristo Jesus. Tá? E aí talvez você está falando assim, pastor, talvez você jovem está pensando, pastor, você está aí de gravata, você está aí de paletó, tá na igreja falando essas coisas aí, eu estou aqui escutando só porque minha família está junto. Pois bem, eu lembro que com 17 anos também foi quando eu conheci a Bíblia. E aí eu deixei de sobreviver e passei a viver. Porque é em Cristo que nós temos vida plena. E a gente passa a servir. E o serviço, ele é bem importante. E nós temos muitos serviços aqui. A gente está aqui com 2 famílias que se dispõem a servir e outros também, a equipe técnica, servindo. E eu quero chamar aqui também o irmão, então, José Marciano de Oliveira, a esposa Angélica e os filhos Gustavo e Giovana, e também o Márcio e a Daiane. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar... José, vem aqui nessa ponta, por favor. E aí a família pode ficar aqui ao lado. Márcio, vem aqui desse lado, por favor, na ponta. E a Daiane, então, fica aqui. Porque nós vamos... Aqui a gente vai ajoelhar e eu vou fazer a oração, então, com a mão imposta sobre os nossos 2 irmãos. Nossos 2 irmãos que decidiram aceitar o chamado da igreja, sabe? E nós temos na palavra de Deus, e eu até deixei marcado aqui, esse serviço. Se você abrir lá em 1 Timóteo e for até capítulo 3, verso 1 até o 7, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém, que tenha limites para as coisas, cordato. Inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja novo, essa palavra neófito aqui, para não suceder que se ensoberbeça. Sabe aquele orgulho? Acabei de abrir aqui a Bíblia, tive uma revelação e todo mundo agora tem que ser do meu jeito. Não, não é assim que funciona. Tem uma experiência, uma caminhada ao longo da vida com Deus. E então, com esse orgulho, não incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no erro e no laço do diabo. Irmãos, e isso inclui a família, né? Aqui, eu estive participando com o irmão José aí na live, e a gente conversou aqui um pouquinho. O Márcio e a Daiane já conheço um pouquinho mais tempo, né, por conta do trabalho até na educação adventista, e também na associação, na sede da igreja. A gente, então, entende que a igreja reconheceu, a igreja recomendou, e não só recomendou, mas vocês votaram, irmãos. E esse é o reconhecimento, tá certo? Esse é o reconhecimento. E nesse momento reconhecido, e quando nós temos esse reconhecimento, hoje comparando a palavra bispo, no comentário bíblico adventista, significa ali anciãos. E aqui estão os anciãos. E esse momento, ele é solene. Ele é imprescindível na vida de um ancião, sabe por quê? Porque é o momento da ordenação. E essa ordenação, existe ordenação também, para quê? Uma ordenação pastoral. É um momento em que há plenos reconhecimentos de que a função vai ser exercida 100%. Então, tem algumas poucas diferenças entre o pastor e o ancião, mas a bênção da ordenação é a mesma. É algo tão importante quanto. E que Deus continue a conduzi-los, irmão José, né, toda a família, nesse serviço. Porque eu sei que esse serviço implica tempo em família também servindo. Entendimento dos próprios filhos também nisso. Poxa, vamos para... Poxa, mas a gente está sempre lá, tem irmãos talvez que não estão tanto na igreja. Poxa, de novo a gente... De novo. Esse é o compromisso que a família aceitou, que a família entendeu que, pela liberdade em Cristo Jesus, pode servir e continuar servindo e ser bênção.
Que Deus permaneça abençoando, guiando e usando todos vocês. Todos vocês. Márcio, Tayane, de igual maneira também. Vocês já têm aí também uma caminhada, e esse é o momento de, mais uma vez, de comprovar. Deus vai dando, né, várias comprovações desse serviço. Há o reconhecimento da igreja, há o amor da igreja votando, recomendando, e há também, então, esse momento de oração, imposição das mãos, para que a gente tenha esse reconhecimento público dessa bênção para serviços plenos de vocês. Líderes da igreja. Eu muito me agrado em fazer esse momento, conforme o manual da igreja aponta, né, é um momento feito por um pastor também ordenado, para que tenha, então, essa disposição de pleno exercício das funções. E não são só as famílias que são abençoadas, toda a igreja, assim também, é abençoada pelo serviço desses nossos irmãos, tá certo? Vamos fazer agora de um jeito, então, vamos dobrar. Tá falhando? Tá acabando a bateria aqui? Ok. Enquanto os irmãos retiram aqui para que a gente possa fazer a oração, nós vamos trocar o microfone também. Pode vir aqui perto do irmão Márcio, por favor? E a família pode dobrar os joelhos também no tapetinho? E a gente vai seguir aqui. Vai? Ok? Então, ok. Vamos seguir por esse microfone, então. Esse momento tão importante de reconhecimento que nós temos. Pai amado, nós louvamos o teu nome, porque é o Senhor que nos liberta da escravidão do pecado. Obrigado porque nós estamos aqui hoje, de joelhos dobrados, porque o Senhor nos chamou. O Senhor foi atrás, nos tirou das dificuldades do pecado e nos trouxe para os seus braços. Obrigado porque o irmão José e o irmão Márcio podem ter agora a tua bênção nesse momento. Eles podem receber teu Santo Espírito para conduza cada passo dos nossos queridos irmãos, e neles haja a tua face, o teu testemunho, o teu amor por Deus. Que possam ver no irmão José e no irmão Márcio, pequenos cristos aqui, a testemunhar hoje e sempre o seu amor. Use, Pai, poderosamente os dois, para que eles, unidos com suas famílias, ajudem e muito as congregações por onde estiverem. Que a igreja seja abençoada por eles. O Senhor permaneça dando, capacitando para cumprir a grande comissão por meio deles, de ensinar outras pessoas e também de batizar outras pessoas. E nós te agradecemos porque podemos ter esse momento tão importante realizados ao teu lado. E mais uma vez, então, gratos, agradecemos por esse privilégio. E que essa nova jornada seja ao seu lado, hoje e para todos sempre, até a volta do teu amado Filho Jesus. Amém. Queridos, esse é o momento em que, logo que acaba, assim, eu estou me contendo aqui. Sabe por quê? Eu tinha que abraçar eles, mas eu não posso abraçar eles. Não dá por causa da pandemia. Não dá por causa da pandemia. Sabe? Mas é muita alegria. É um momento em que agora eles estão aptos para 100%. É isso, se você tiver qualquer dúvida, abrir um manual da igreja e falar assim, poxa, será que eles podem fazer isso, aquilo? Tá tranquilo. O ancião agora com toda a certeza de que sim, podem
exercer a função plenamente. E é mais uma comprovação, né? A indicação, a votação e a oração, essa bênção. Que Deus conduza vocês, que Deus traga muitas vitórias para vocês e que Ele permaneça agindo em vocês e por vocês. Que Deus abençoe também e que muito em breve a gente possa ver os frutos do serviço de todos nós unidos, igreja, em Cristo Jesus. Eu quero deixar aqui o último apelo para a gente poder sair para o hino, pensar nessa vitória, nessa bênção, nesse resgate que Deus faz para nós. Porque não são só eles que servem. Todos nós precisamos servir. Todos nós precisamos ser úteis no serviço, na causa de Deus. E eu te pergunto, o que impede você de ser útil? O que fez você se afastar do serviço de Deus? Pense. E que querem permanecer em servir. Senhor, que todos nós, aqui, não só eu, não só ele, mas todos que estão aí conectados, também tenham esse desprendimento, tenham essa vontade de servir. Que eles possam entregar a sua vida e que nós também, a cada dia, tenhamos condições de entregar nosso coração a Ti. Por favor, permanece com cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vida bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos foram eu. Ouvi de seus gemidos e seu sangue dos inimigos. E ao fim cumprido me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e que alegria. Vitória, Jesus me deu do sangue que verteu. Ouvi que Ele curasse a todo que o procura. Coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Orei também, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e que alegria, ai, o novo dia. Vitória, Jesus me deu, o sangue me verteu. Ouvi falar da glória, que virá voz e glória, para os redimidos por Jesus, a resplendente luz.
crianças lá cantando, emoções já me aguardando. Será glorioso ali chegar, então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória. Custou-me, salvou-me, na cruz por mim morrer. Vitória e alegria, vitória, Jesus me deu, do sangue